Botei aqui oficialmente. Pá. Agora sim, tá me ouvindo bem? Dá pra escutar legal? Estamos ao vivo nos dois lugares. Dá pra ouvir legal? Som. Tá escutando bem? Não, pode ser, não sei. De qualquer forma não tá fazendo aquele estardalhaço, né? É significativo, veja bem. É significativo igual eu tô fazendo agora. Cento e pouco e tal. Não é mais o que era. Por sinal, agora 4 horas em ponto, horário oficial de Brasília. Por sinal, da Ana falta 20 para chegar a 250, mas ela não tá indo na realidade. Ah, eu não sei. Mas é justamente isso que eu quero falar. Se você der um mortal, eu mando 3,50 no Pix. Mas eu já fazia de graça, Bradock. Tu perdeu uma oportunidade de me ver dar um mortal pra trás de graça. Mas tudo bem. O que acontece? Justamente o tema é sobre... Faz de grátis então. Agora já fiz. Agora você perdeu a oportunidade de ter estado aqui na hora que eu fiz. Perdeu também, Bradock. E agora? Justamente sobre essas questões do pensamento positivo, pensamento negativo, pensamento realista. Escreve aqui pra mim assim: e se der certo? E depois escreve: e se der errado? As duas coisas: e se der certo? E se der errado? Que eu quero falar especificamente sobre isso aí. Obrigado, Bradock. Eu vou só pegar uma água aqui. Coisa rara. Tem um pouquinho aqui, vai ser o suficiente para agora. O que acontece? É bem comum que as pessoas se preparem com um plano de contingência caso as coisas saiam do controle, né? Pô, isso der errado. Aí a pessoa tem um plano de contingência. Não, eu vou para esse plano aqui. Show! Agora, será que está havendo uma preparação para se der certo? Aí o que não é um plano de contingência, é um plano de crescimento? Ou seja, tá, eu vou começar esse projeto aqui. Se der errado, eu tenho como fazer isso aqui assim, assim. Mas se der certo, eu vou fazer isso. Está havendo essa preparação? Porque é justo, razoável que exista não necessariamente um plano B, né? Mas um plano para redução de dano caso aconteça alguma coisa que se foge do controle, no sentido negativo. É razoável, é um pensamento realista. Mas também não é ser realista se eu pensar só nisso e não pensar que as coisas podem dar certo, né? E dando certo, eu tenho um caminho para percorrer. E esse caminho para percorrer passa pela casa de eu ter um plano muito acertado sobre aquilo ali. Em todos os casos... E aí, Tiaga? Em todos os casos, normalmente, é o nosso emocional que lidera quais resultados teremos ou não. O meu cabelo cresce rápido, Tiaga. O cabelo cresce muito rápido. Por isso que eu corto zero, baixa. Se eu tenho um plano, eu já reduzo... O Baradoc está falando com você, Tiaga. Se eu tenho um plano, eu reduzo realmente a possibilidade de dano. Mas se eu tenho um plano para a possibilidade de crescimento, agora eu estou sendo realmente realista. Alguns comentários na live aqui do Pretinho foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Então, algumas coisas que vocês escreveram aí. Ai, que delícia! Tamo junto. Voltando para cá. Então, a gente já sabe que, naturalmente, se eu tenho um planejamento sobre algo positivo, eu também vou reduzir o seguinte problema. Algumas coisas elas só acontecem porque a gente vive dando foco em uma coisa específica. O Marlon falou assim: você concorda que a Vivo lixa o pano? Ai, adoro. A Thiago perguntou, dependendo de quem, né, o Thiago? O Bradock perguntou, Thiaga, eu super te botaria... Ai, caramba, lá ele, né, Marlon? Ô, Bradock, não, mas
É autorizado, porque é sobre realismo. E como é uma coisa que realmente acontece, pode. Daqui posso vir pra cá? Pode. É mais sobre realismo. O que é interessante, que eu vejo muita gente pensando negativo, falando que é uma pessoa realista. Como eu falei agora há pouco, ser realista realista é a Lua em conjunção com Saturno, isso é verdade também. Ser realista é justamente pensar pelos dois pontos de vista, né? Sobre o dar certo e sobre o dar errado, e entender a estatística. Como assim, Richard, entender a estatística? Qual é a probabilidade de uma pessoa começar um projeto com um emocional focado só em algo negativo e dar certo? Quase nenhuma. E se der certo é temporário. Uma pessoa pensando positivo, tomara que ela dê certo. Se ela pensar só positivo, mais nada, e não for realista, qual o problema? O nível de frustração dela pode ser enorme se não der certo. A pessoa realista é que fala, não, tudo bem, se der errado eu estou disposto a lidar com aquele fracasso, aquela frustração, eu sei lidar com isso, e está tudo certo. E já tem um plano de redução de dano. E se der certo, eu estou preparado emocionalmente para lidar com esse sucesso absurdo. O tema da live é esse, Thiago, é realismo. Eu estou preparado para esse sucesso absurdo. Eu estou me preparando, eu estou me projetando. Então, se eu estou aqui na live e não tenho o mínimo de noção de que pode vir, olha o exemplo prático, né? Pode vir pessoas falando besteira. Vocês, por exemplo, falaram besteiras que não são agressivas agora há pouco, né? Ao menos não são agressivas para mim. É uma possibilidade, isso é real. Pode vir alguém me ofendendo, isso é real. Pode vir alguém me dando presentes, isso é real. Pode ser que do nada, como a Thiaga já viu, bateu 45, 50 pessoas. Se eu estiver andando atrás de um estranho, você corre só. Só o caminho. Pode ser que as coisas saiam tão certo que alguém venha e compra curso e começa a pedir para poder eu montar um tema de que não existe. Me refiro aos cursos que eu vendo. Ou fala, não, cara, eu quero participar de tudo que você faz. Como já aconteceu, né? Eu tenho uma agência no aplicativo, né, que é parte voltada mais ao ganho financeiro. Tá, eu tenho que estar preparado para isso também. Esse que é o ponto. Tem 4 pessoas aqui no Pretinho. Estou indo ao mesmo tempo aqui no Abóbora e no Pretinho simultâneo, né? Mas de repente, do nada, 70 pessoas. Eu tenho que saber lidar com aquilo ali. Saber o mínimo disso. E principalmente, comece sem estar pronto. Mas se você tiver um objetivo realmente determinado. O Paradox falou, eu tenho um feitiço mendigo, mas... de abordar e me agrediram. Aí, pronto, agora você tem que fazer uma rota, né? Um planejamento. Alinha expectativa com ele, pô. Ou ela, não sei como é que funciona. Troca aquela ideia. Vocês são demais. Vocês são maravilhosos, né? Conte comigo. Tu era pra estar escrevendo o negócio que eu pedi, tá ligado, né? Cada coisa, né, Thiago? Não, então, Conte. Agora, uma parte que eu tinha pedido, você já foi de Lalau, né? Que eu falei pra você, aí o Bradock que escreveu. Eu falei pra você na live aqui do Abóbora escrever assim. Isso der certo, isso der errado. Eu escrever as duas coisas, né? A Thiaga já compartilhou a live pela lateral esquerda. Essa questão do gravar, conte comigo. Provavelmente qualquer um desses trechos pode ficar gravado. Dependendo do que acontecer aqui, eu vou para outros aplicativos entregando o tema, ou dando continuidade, ou refazendo. Talvez em algum momento eu vou pegar um terceiro aparelho. Não? Então escreve aí agora você, aqui na live do Abóbora. Você que está na live do Abóbora, escreve. Isso der certo, isso der errado. Escreve as duas coisas. Põe aí. Uma outra questão tem uma diferença grande de um atalho e de um caminho mais curto. Fala, mas não é a mesma coisa? Não. No campo emocional, não. No campo emocional, um atalho pode ser muito perigoso. Um caminho mais curto, provavelmente, Richard, faz mais para astral da Vedanta, que nele no canal... Tá. Eu entendo, né? Tá falando sobre os Vedantas, né? Certo. Eu não me conecto muito com esse tipo de coisa, mas acho bem interessante. Retomando a linha de raciocínio. Provavelmente uma pessoa que já tenha passado pelo aquele caminho que está sendo traçado por nós,
que já teve algum resultado, ou outras pessoas que estão na mesma direção. Eu nasci dia 20 de fevereiro, ô Thiago. Ou que estão na mesma direção que nós, certamente vão saber algumas coisas que a gente não sabe. Ainda que a gente também possa saber algumas coisas que essa outra pessoa não sabe, e haver uma troca. Dei esse exemplo também na terça-feira, tive uma reunião com outro terapeuta que está lançando algumas coisas no digital. Algumas coisas eu estou no caminho, né? Não, acho que não é não, ô Thiago, tem que confirmar. Foi, né? Mas ali era treino. Foram 3 horas. Ah, é verdade, lá eu posso fazer isso. Ficar no LL e gravar ao mesmo tempo, né? Pode ser. Fiquei por 3 horas ontem treinando. Aqui tem a... Verdade. Tá simultâneo com a rolagem, então eu paro para poder falar com a rolagem. Então quando eu tô com alguém, nossa, a pessoa ela já tem... Acho que é isso aí, Thiago. Ela já tem aquele resultado que eu tô querendo. Ele já tem um sucesso ou um relativo sucesso naquele ramo. Principalmente se essa pessoa não parou suas buscas. Porque às vezes a pessoa até alcançou e ela não dá continuidade. A Tiaga perguntou se eu acredito em signo. Vamos falar disso? Faz parte do pensar positivo, negativo ou realista. O que acontece? Se eu falar agora aqui, eu vou fazer um processo parecido com o que acontece nos lugares onde tem escrito alguma coisa sobre o nosso passado, presente ou futuro. Se eu tirar uma carta para você aqui, uma carta imaginária, tá? Até porque essas coisas são montadas com uma coisa chamada arquétipo, também é uma estatística. Tirei aqui uma carta para você. Essa carta aqui, eu estou tirando para Tiago, é uma carta imaginária, tá? Essa carta aqui mostra uma pessoa acorrentada a uma cabeça. Tá vendo? Tá vendo essa carta? Vocês estão vendo a carta? Claro que não, mas eu tô. Né? Porque vocês não têm fé. Então não estão vendo. O que é isso aqui? Dependência emocional. Você está dependendo da aprovação de algumas pessoas no seu interior. Veja o que eu estou falando. A probabilidade de chance de alcançar mais de 85% da população é muito grande. É isso. Isso que eu estou mostrando aqui, essa carta imaginária, é o que acontece nos signos. Se eu falar para as pessoas aqui, se você é de tal signo, eu vou inventar um signo agora, tá? Vou tirar a carta lá pro Gnome, ó. É a carta imaginária, viu, né? Já tem gente até pedindo, então eu vou parar. Purt. Gnome, ó. Aqui tem um monte de coração, uma carta imaginária, viu? Ninguém tá vendo. Um monte de coração e uma venda. Você tá cego, mas não fisicamente, né? Tem coisas acontecendo. Ela tá vendo, ele falou que tá vendo. Um monte de coisa acontecendo à sua volta e você é levado pelo seu emocional e é pouco racional. Viu o que eu falei? É óbvio, né? Fiz que ele tá curtindo a live de olho fechado. Diz, né? Pode ser. O que acaba acontecendo? Boa, pode ser. Tudo isso aí que eu fiz agora é montado por uma estatística. É claro que a maioria das pessoas tem dependência emocional. É claro que o ser humano não é tão racional assim. É lógico. Então, a religião, quase todo o campo da adivinhação, as igrejas ou a política, a escola, a família e a farmácia são lugares maravilhosos e perigosos. Como assim? São lugares que a gente precisa ter, talvez, que mesmo pedir para tirar a minha, né, de uma aproximação de algum campo que vai nos beneficiar em alguma coisa. Mas remédio e veneno depende da dose. Se você tomar qualquer remédio em demasiadamente, muita quantidade, isso vai virar um veneno que pode ser letal. Então, para responder sua pergunta se acredita ou não, eu acredito que eu consigo montar aqui, sem nenhum estudo dos astros e nenhuma mediunidade. Eu consigo montar aqui qualquer coisa para qualquer um e dizer que exista
um campo de adivinhação. Inclusive, existem alguns cartomantes hoje em dia que são terapeutas que usam aquele recurso como uma ferramenta e que falam abertamente: "Mano, eu nem acredito em nada. Ali é só para poder ter uma visão da pessoa, é uma coisa externa, não foi o terapeuta que falou, ele puxou uma carta." E aqui tudo bem que eu estou usando as imaginárias, né? Não é literal. Da outra vez eu fiz isso com a cartomante, falei: "Posso tirar uma carta para você?" Aí falei assim, a própria cartomante estava aqui. Aí eu tirei, aí fiz assim, peguei uma Bíblia e puxei assim e falei aqui, essa carta aqui é de Davi vencendo o Golias. Não disse que eu não acredito. Olha que interessante, Tiago. Com tudo isso eu não disse que eu não acredito. Eu disse que é uma coisa essencial e que depende da dose. Porque, de fato, a posição dos astros, dos planetas, elas mudam a maré, elas mudam a parte geológica na Terra, e essas coisas alteram até mesmo o frio, e o frio altera o nosso humor. Então, sim, é possível fazer algumas previsões de como vai estar o comportamento de determinada classe da sociedade através da posição dos astros. Qual o problema? A sua escolha é superior a isso. Se essa leitura de uma adivinhação ou profetismo fizer você ficar fadado àquilo que está sendo falado, como se você não tivesse escolha de mudar, isso é veneno. Se ali for para você ter uma ideia do que você precisa mudar, isso é remédio. Olha que legal. Eu não disse que não acredito. Até porque seria estranho dizer que não acredito, porque no capítulo 18 do versículo 9 do livro de Deuteronômio, há uma proibição da prática de adivinhação para os cristãos e judeus. Significa que ela existe, inclusive sobre signos. Tem uma proibição. Deuteronômio capítulo 18, versículo de 9 em diante, vai proibir determinadas práticas. Mas se proibiu para cristãos e judeus, é porque existe, senão não teria proibido. Mas se proibiu, é porque tem alguma coisa que pode ser negativo nesse sentido. Ele disse que olha como um norte, caso não goste, altera a revelação. É isso, Perereca Molhado? É o nome do perfil, tá? O Gnome perguntou se eu sou cristão. Então, pela Bíblia é errado? Tiago, segundo a Bíblia, no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante, é. Alex falando assim, fala: "Seguir sua dica de dormir longe do celular e regular o sono tá me ajudando muito." Ah, que legal, cara! Alex falando aqui sobre as dicas que a gente deu aí sobre a insônia e que deu muito certo aqui. Segundo a Escritura, então, só se você for judeu ou cristão, você não faça. Mas se você não é judeu, não é cristão, o Gnome perguntou se eu sou cristão. Olha, eu posso falar de muitas escrituras sagradas. Uma delas é a Bíblia, mas eu posso falar também do sânscrito, que é dos hinduístas, né? Mislene, bom dia. Mas é porque a mais famosa é falar da escritura sagrada. Estou tendo dias mais produtivos e com maior alto rendimento. Isso, Alex, eu vou até pegar aqui, eu vou printar esta peleja. Deixa eu ver se eu printei certo. Cadê? A Bianca pedindo aí para poder seguir. Somos átomos, seres eletromagnéticos, Deus é consciência. Interessante. A Tiaga marcou o Alex falando que as dicas dele são de ouro. Olha que ponto interessante, né? Por isso que da outra vez a gente falou aqui que como que a gente consegue reunir no mesmo lugar pessoas de doutrinas religiosas distintas ou até céticos e ateus. Sim, claro. O ponto aqui, que é o tema principal, né? Pensar realista, também é sobre isso. Mudei bastante depois de seguir as dicas. Interessante, Thiago. Eu também não sabia que você... Olha, eu vou até printar isso que você falou também. Fiquei mais feliz ainda. Que legal, cara. E obrigado. Ai, Perereca Molhado me deu um coraçãozinho. Eu nem sei se posso falar isso. Será que dá ban eu falar isso? Acho que não, né? Era falta de água mesmo? Ah, Tiaga. Toma! Brilho, transbordo e prosperidade. Pode falar, né? Senão já tinha me derrubado. Você é agnóstico, Gnome? Agnóstico, aliás. O gnosticismo, ele passa por duas casas distintas. Eu amo falar do gnosticismo, tá? Ou melhor, do agnóstico. O gnosticismo é outra coisa, perdão. Dos agnósticos. Existem dois tipos. O extremo, que eu quero agora perguntar qual que você é. Se você é o extremo ou parcial. Que o extremo é o seguinte: nada pode ser provado. Nada. Nem ciência, nem religião, nada. E outro é bem parecido com o que eu fiz agora. Tá.
eu não consigo provar algumas coisas, então eu vou entender que eu não consigo provar, então não existe, ou também talvez pode ser que exista, eu não consigo, eu não tenho, é improvável, né? Improvável que não pode se provar, não pode se provar, então já era. A Pepequinha ali falou, são personagens que animam as lives, perdão, muito levar uma. Não, pode vir, pode vir. Quem não vai querer? Quem não vai querer uma perereca molhada na live? Espero que essa parte não fique gravada, porque eu tô falando tanta coisa boa. E aí eu falo, a hora que eu vou falar da perereca molhada fica gravado, né? Alex falou, tem alguma dica para ter sede para beber água, mano? Mas sinto vontade de beber água de jeito nenhum. Então, não existe uma dica para você ter a sede. Existe disciplina e decisão. Porque quando você tem a sede, já era para você estar bebendo água há algum tempo. Olha que legal. Eu não sei se o sobrenatural existe, mas também não assumo como verdade. Pronto. Então você está no parcial, né? E é sobre os assuntos do que é sobrenatural. Porque existe o agnóstico que chega ao ponto de fazer a mesma coisa com a ciência. Entendeu, Alex? Tipo, é só beber a água. Eu vou até pegar água, eu vou incentivar vocês a beber. Eu vou encher essa bagaça de água de novo e vou beber mais água. Eu tenho um que já tá cheio, eu tenho um cantinho cheio. Pera aí que eu vou pegar mais água. Pera aí que eu vou pegar. É agora, é agora. Porque o ser humano ele precisa beber o seu peso vezes 35 ml de água. Isso dá para provar. Sim, Alex, eu tenho 2 e-books que já estão prontos. Um, Gatilhos de Persuasão, e o outro, Códigos da Prosperidade, 453, que vai falar de água, que vai falar de... O 453, que são os Códigos da Prosperidade, eu vou até entrar então no assunto. Um é sobre liderança e persuasão. Tu quer saber primeiro da persuasão, né? Gatilhos de persuasão é sobre o quê? Existem 4... Oi, Patrick! Existe uma necessidade, às vezes, da gente conseguir entender. Fala tudo isso e não fala na Copa do Brasil 2023, tamo junto. Entender qual é a necessidade do outro e o que eu quero de influenciar o outro. Influenciar e persuadir não é manipular. Seja você que é líder em algum lugar, você que está na área da venda, você que de alguma forma não quer que as pessoas te influenciem, que está sempre sendo influenciado. Lá no gatilho de persuasão a gente vai entender quais são os 4 pilares da persuasão e quais são as técnicas mais utilizadas por ex-agentes do FBI, porque existem livros disponíveis que falam sobre o assunto, quais são as armas da persuasão, como que faz amigos influenciar pessoas, quais são as estratégias de liderança que a maioria usa, qual é o impacto do efeito manada e como provocá-lo. Esse tipo de coisa você encontra ali neste PDF, neste e-book, né? O Código de Prosperidade vai falar espiritual, emocional, físico, financeiro e tudo isso, nesse sentido. Perereca Molhada perguntando assim, dependendo do signo, a persuasão pode ser natural? Sim. Por que que sim? Vamos entender aqui o negócio. Existe uma coisa que já não é tão voltada ao signo, mas é muito parecido e é feito pela análise mental. É bem parecido. Você olha o padrão de fala e de comportamento daquele indivíduo, e ali você faz uma estatística, a probabilidade de chance dessa pessoa fazer coisa X ou Y. Por exemplo, aqui a Perereca Molhada falou que eu sou leonino e me acho persuasivo. Pode ser que você faça isso de forma intuitiva. Toda vez que eu lanço um curso eu falo isso. Tem muita gente que é intuitivo em uma coisa. Só que quando você é intuitivo você não consegue repetir aquilo de propósito. A não ser que você... Tem alguns gatilhos que já são naturais, tá? Que já é um outro assunto. Existem coisas naturais e coisas desenvolvidas. Quando você tem o PDF, se você já tem um dom natural, você vai ficar super avançado naquilo ali. Se você não tem um dom natural, você vai desenvolver um dom para aquela persuasão. É isso. Já que eu ia entrar no prosperidade, mas o público foi me guiando aqui para persuasão, então vamos para ela. Os gatilhos de persuasão... Inclusive, existem 4 pilares que toda vez eu repito aqui, né, no Abóbora. Aproximação, intensidade, duração e constância. Tem coisas mais básicas como... já tem uma predisposição, verdade. É como chamar a pessoa pelo nome. Por exemplo, estou chamando pelo nome. Seu nome é Perereca Molhada. Ai, que maravilha isso. Chamar a pessoa pelo nome. Repetir aquilo que a pessoa disse.
no sentido de mostrá-la que você realmente ouviu, porque nunca é sobre nós. Persuasão não é sobre eu, é sobre você, é sobre a outra pessoa que está do outro lado. Se você for, aí tem que entender as cinco formas de afeto, que eu vou ver se eu lembro de cabeça as cinco: toque físico, elogio, presente, tempo de qualidade e prestação de serviço. Se eu entendo isso e capto qual é a forma que mais acerta com a outra pessoa, enquanto eu não sei, eu uso as cinco e vejo qual mais agrada. Vejo se essa pessoa ela é mais visual, auditiva ou sinestésica, se ela absorve aquilo que eu falo e apenas isso, ou seja, ela escutando ela já absorve, se eu tenho que mostrar alguma coisa, porque ela pode ser mais visual, ou se ela precisa sentir algo. Então lá dentro vai aprofundar esse assunto, né, no e-book, mostrando que existe uma técnica padrão. Obrigado, Thais Gonçalves, para dar um norte para essas questões. E esse norte, ele foi já testado, né? Porque não é como se a gente falasse uma coisa aqui, ela largada. Não, em cenários de guerra, muitas vezes, na hora de dominar um campo e a população, é usado por militares ou paramilitares para alcançar uma população. Foi assim como já foi usado no passado. Hoje não há mais essa necessidade. No estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, com a influência do próprio tráfico de entorpecentes, a regra no passado, eles fizeram uma réplica do que foi usado pelo militarismo há mais anos atrás ainda. Não estou falando de domínio à força, e sim domínio pela persuasão. Então, lá a gente encontra essas informações também, mas você não precisa pagar para ter essas informações. Se você quiser, ela está ali esmiuçada, bonitinho, é até relativamente barato, se for só o e-book. Mas existe uma forma gratuita. Se você ler o livro Armas da Persuasão, Manual da Persuasão, segundo o ex-agente do FBI, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Monge Executivo, Liderança em Movimento, e estudar alguns vídeos, pelo menos uns 10 ou 15 vídeos que vão falar do assunto. Inclusive eu também tenho materiais gratuitos disponíveis para isso. Vai demorar mais tempo, mas você consegue aprender as mesmas coisas que tem no e-book. Ah não, mas eu quero já o negócio aqui bonitinho, que dali sim eu vou fazer essa maratona e eu vou ficar especializado. Aí você vai fazer o processo que a maioria faz. Vai contratar aquele e-book ali, vai pagar aquele e-book e ele vai recitar na sua mão para você ter uma dimensão esclarecida. Hoje em dia eu faço justamente o seguinte: tem um dia tem um e-book que é valor acessível e tem a aula ao vivo, que é mais ou menos o que eu estou fazendo agora, aqui, que eu faço todo dia nos dois aplicativos ao mesmo tempo, no Abóbora e no Pretinho, trazendo algum tema. Já vou centralizar o tema de novo, é porque vocês pediram para ir para uma direção e eu fui para uma direção que vocês quiseram. E aí, só que aí vai ser aqui, é em algum lugar não listado, né? Ou seja, fica disponível só para quem contratou para poder participar ao vivo, e aí fica só aquele pessoal que quer aquele assunto ali. Não tem essas distrações que eles estão tendo aqui. Recentralizando o tema. Ah, tá. Conte comigo. Nesse caso, antes de voltar, tá atento aí. Escreve justamente aí, gatilhos. Escrever gatilhos. Porque agora, se eu for voltar para o tema inicial, a não ser que vocês me levem para outro lugar, eu vou voltar para o tema inicial, que é o pensamento realista. Gatilho tem para qualquer coisa. O que é um gatilho, né? Se eu for pensar literalmente ali na arma de fogo, vai ser literalmente puxar o gatilho. Só que gatilho, você que está aqui, seja no TikTok ou no Quai, isso, conte comigo. Gatilho pode ser mental. Tem vezes que tem palavras que disparam esse gatilho para um trauma, para um acontecimento. E o que tem a ver isso com o pensamento realista? Tem coisas que vão nos motivar, que vão provocar um gatilho positivo. A gente só fala de forma recorrente sobre o que dispara um gatilho negativo. Ou seja, pô, isso aqui me deixa irritado. Essa palavra, essa frase, dispara esse gatilho. É importante saber. Sun Tzu, Arte da Guerra, vai dizer o quê? O problema não é ter inimigos, eu preciso saber quais são os meus inimigos, onde eles estão e como eu vou neutralizá-los. Aí não tem problema, né? Isso é importante. Isso é ser realista.
Mas existem os gatilhos positivos, existem coisas que vão ser faladas e que tão logo elas forem faladas, elas vão disparar um gatilho positivo. Eu faço isso o tempo todo. Vá e vença. Ela dispara uma vibração lá dentro da pessoa. Como que eu faço isso de propósito? Palavras hiperativas. Ou seja, se eu disser assim, pô, vamos lá? É uma pergunta, isso não é imperativo. Se eu dou uma ordenança, vai fazer. Agora é um imperativo. Agora eu vou disparar um gatilho. Não disse que vai funcionar ou não, disse que vai disparar. Que vai ter uma probabilidade maior de que você se movimente. Vá e vença. Vai cuidar disso. Faça isso. Mais uma vez, existem citações, né, em textos sagrados de várias doutrinas, já que o assunto já percorreu essas dimensões, que vai estar lá, por exemplo, nos começos de quase todas as escrituras. Fiat, faça-se a luz se fez. Existe alguma relevância em você falar e esta fala ser imperativa. Obrigado, Vera Portela. Essa fala ser determinante. Faça tal coisa. Faça-se. Você sabe que agora que eu vi a mensagem do Patrick Santos, lançando um dia, seria algo que te leva a fazer alguma coisa e se movimentar? Exatamente isso. Seja no sentido positivo, seja no sentido negativo, o gatilho gera movimento, um disparo. Bum! E depois de disparado, você tem só a consequência. Porque do gatilho, se esta ferramenta aqui, este armamento, não der nenhum pane, não tiver nenhum problema, já era. Palavra dita, flecha disparada ou gatilho disparado, não tem mais volta. Vai descansar, Thiago, tamo junto. Não tem mais volta. Também citação, né? Tem algumas coisas que elas estão, falei isso também da outra vez, em alguns livros específicos. E tem gente que, poxa, mas eu não consigo ler. Existem audiobook gratuito na plataforma vermelha, por exemplo. Então você tem uma possibilidade de fazer todo um processo de aprendizado, absorvendo essas informações também nessas leituras que na verdade elas são auditivas. Para mim funciona, para outros é necessário, como eu falei, que eles possam enxergar ou que possam sentir. Falei isso ontem também. A ideia minha, a partir de agora, é a entrega massiva de conteúdo, como se fosse o conteúdo pago, diariamente, para que o meu conteúdo pago se transforme em uma coisa maior ainda. E, obviamente, eu continuarei brincando, continuarei lendo a rolagem, continuarei focando onde vocês estão me levando. Com a centralização do tema, tão logo eu possa. De uma forma que qualquer momento que ficar gravado será um momento maravilhoso. Pode ter alguma coisa engraçada, é claro. É bonito mesmo, né? Que você falou ali da baleia, né? Ou melhor, isso é uma orca? Então, uma curiosidade sobre a orca. Sabia que a orca, na verdade, é um golfinho gigante? Não é uma baleia? E que, olha que legal, falando sobre realismo, já que é o caso, né? Mas falando agora sobre o mundo animal, uma informação relevante, uma curiosidade que a gente pode trazer para nós. A orca, o golfinho também, mas o golfinho, como ele é menor, ele acaba não conseguindo fazer o que eu vou dizer em larga escala. Dos animais marinhos, a orca, ou a família dos golfinhos, é o mais inteligente que existe. Inteligente nato e inteligência desenvolvida, as duas coisas, porque eles sabem que podem desenvolver novas inteligências. Eles se comunicam com aqueles ruídos, só que eles são extremamente severos. Todos os crimes que nós cometemos enquanto ser humano, eles cometem nos mares. Todos que você possa imaginar.
desde abusos, tortura, porque, não, mas ele está caçando. Não, não, não. Às vezes ele já está totalmente satisfeito, mas tem muita energia, muita inteligência e fica ocioso. Como ele tem esse ócio, ele começa a fazer testes com outros animais, a jogá-los para cima, para ver em quanto tempo ele consegue abater. Mas ele está só brincando, ele está treinando. Você percebe isso porque ele deixa lá e vai embora. Em outra ocasião ele cerca presas maiores do que ele, porque ele testou em equivalências, tubarões, caça tubarões maiores do que eles, mas em bando, e começa a fazer o mesmo processo de arremesso, mas em rodízio, organizado, sincronizado. Ou seja, isso não é normal. Não é como se fosse aquela caça que vem aqui cercando e pá, não. Ele bate, sai, porque ele já sabe mais ou menos a hora que esse animal vai estar cansado, e ele não vai cansar porque ele vai fazer o rodízio e tem muita energia. Então, é uma informação interessante dentro do mundo animal, dentro do campo predatório. Esses dias mandei 2 tipos de vídeo também para algumas pessoas. Um foi sobre o touro, né, que estava aqui paradão. O cara estava paradão e o touro chegou a fazer como se fosse atacar, mas o cara estava sentado, o touro foi embora. O outro é sobre um gorila grandão que vai passando assim no meio do... Eu não sei se eram militares ou se... O que era exatamente? O que o pessoal faz? Abaixa a cabeça e deixa ele passar. Tem até uma informação útil nesse sentido e curiosidade sobre Shaquille O'Neal, que passa por uns apertos quanto a isso. Eu já vou falar o que é, ainda bem que ele que disse, né? Não sou eu que estou dizendo. Vou falar o dele e depois explicar com relação aos predadores. Shaquille O'Neal passando dentro do zoológico e ele fala que todas as vezes que tem algum gorila, o gorila faz pra ele assim, tipo, olhando assim pra ele. O gorila confunde ele com outro gorila e começa a ficar irritadíssimo. Por quê? Ele realmente confunde o Shaquille O'Neal com outro gorila, e como ele é muito alto e neste campo predatório o gorila ele entende que qualquer um que for maior do que ele, que tenha com o peito muito estufado, cabeça muito erguida, tá chamando ele para a luta, ele tá achando isso. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, nem sempre é verdade. Ou não sei. No caso acho que é o contrário, né? De todo modo, uma coisa eu sei. Dentro de alguns tipos de animais específicos, o campo predatorial, ele é desse jeito. A questão do gorila, realmente. Se você abaixa, ele vai passar, ele vai embora. O touro tem algum nível predatório. Então pode ser que ele ataque. Justamente porque você correu. Por isso que aquele cara lá, que tá aparecendo no vídeo, que eu te mandei, eu acho. Claramente ele entende daquilo ali. Entendeu? Ou conheci o touro, porque tem touros que são bravos aleatórios. Mas aquele ali não, aquele ali estava caçando. O ser humano tem um pouco disso. Um pouco do interesse pela caça, mas pode ser que ele só vá mesmo e acabou. Que é o caso que eu dei agora dos golfinhos, né? Os golfinhos fazem a mesma coisa que as orcas, porque são da mesma família, só que em níveis menores, com peixes menores e tal. Ele não conseguiria fazer isso em grande escala. Uma coisa que chama atenção na questão da orca é que se ela atacar um ser humano foi sem querer, ela confundiu. Ela não vai atacar um ser humano de propósito, ainda bem. E inclusive não é a nossa carne, inclusive para o tubarão também não é bacana de comer, ela não é interessante. Só que como o tubarão ele não tem mão e a barbatana não tem como ele fazer todo o movimento que precisa, às vezes ele morde para ver o que é. Tanto que tem muitas filmagens que você vai ver aqui, até mesmo para a gente estar falando do assunto, de nadadores que podem ser confundidos com peixes e o tubarão vê, ele quer saber o que é. Quando ele avança, a pessoa põe a mão bem aqui assim e abaixa e desvia, bota ele para outra direção, com a mão mesmo. Às vezes ele vai insistir umas 2, 3 vezes e depois vai embora, até porque ele pensa, eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei, deve ser outro predador, porque ele está botando a mão na minha cara.
Aí ele vai embora. Mas não é uma coisa para eu comer. O que é, eu não sei. Porque ele tem curiosidade e ele só tem como saber o que é aquilo ali comendo. A orca sabe que a gente é um ser humano. Só que às vezes de baixo para cima parece que a gente é uma grande tartaruga quando está dentro de uma embarcação. Ou quando está mergulhando pode parecer que é um peixe grande, um peixe diferente. E a orca poderá ou não atacar. Mas quando assim, o barulho assustador da orca já libera o que a gente chama cientificamente de cagaço. Sacanagem. Falei sério, né? Mas que ela vem e faz aquele barulhão. Essa interação é maravilhosa. Você pode até pôr a mão, não recomendo. Mas temos um problema. Se ela estiver caçando, ela pode aparecer por alguns motivos. Se ela estiver caçando e esse peixe cair aqui dentro, faça o favor de jogar de volta. Senão ela vai entender que a gente está obstruindo a passagem. Ela vai interpretar aquela inteligência dela. Não é como a nossa inteligência, mas é outra inteligência que vai entender. Não, então agora as embarcações estão me atrapalhando. Ela vai começar a quebrar barco. Então devolve esse peixe lá para a água. Se ele conseguiu fugir, dá um jeito de devolver. E deixa as coisas acontecerem naturalmente. Quanto a ela está aparecendo, às vezes, olha que interessante, olha que nível de inteligência. Tem veneno dentro das águas, sabe aquela primeira coisa que ela faz? Aparece para seres humanos o tempo todo. Tem alguma coisa errada na água. Óleo, envenenamento. Ela aparece várias vezes. Como quem quisesse mostrar que tem algo. E ela sabe que é o ser humano que consegue resolver o problema. E algumas vezes aparece só para se exibir mesmo, para dar aquele plau. Só que a subidinha do golfinho é uma coisa. A da orca, ela mexe o navio. Qualquer vez que você vê que uma orca quebrou uma embarcação, foi porque o peixe pulou lá dentro ou porque ela confundiu esse peixe com essa embarcação com um peixe, com a tartaruga, alguma coisa assim nesse sentido. Ela consegue quebrar um navio se ela quiser. O nível predatorial que existe dentro das águas, ele é mais agressivo do que o terrestre. Dentro da realidade dos felinos, você vai ver também, acho que eu também mandei, sobre algumas pessoas que estavam naquela incursão que faz com aquele carrinho maneirinho, né? Savana. Ia me fugindo não, estava na savana. E leões ou então tigres. Foi maneiro pra caramba, marreiros. Pulando dentro daquele carrinho ali, né? E passando, e lambendo todo mundo, fazendo carinho. Temos que lembrar que o felino gato, que é doméstico, ele não era doméstico. Ele era selvagem e a gente domesticou. Então essas gerações elas vão diminuindo. Um gato jamais, se ele for doméstico, pode estar na savana, que ele vai acabar com uma classe inteira de animal e vai morrer rápido. Porque ele é caçador, mas ele não está mais naquele seu habitat natural. A gente desconstruiu totalmente a lógica do gato. Eu vou explicar então por que isso tem a ver com os felinos entrarem naquele carro e por que eles não atacam e por que savana. E por que mesmo assim não é interessante ter um em casa, né? Os felinos, eles são extremamente afetivos, carinhosos. Mas vamos supor aqui, só um exemplo, né? Eu tenho um gato em casa e eu, sem querer, pisei nele. Ele vai me dar uma arranhada. É normal, ele está só se defendendo mesmo. Ele quer mostrar que eu estou arranhando. Vamos supor que isso aconteça com o leão. Ele vai arrancar a sua perna. E engraçado que o leão, o tigre, a onça, eles são mais carinhosos, inclusive com seres humanos quando tem contato com eles, do que o próprio gato doméstico. O problema é a consequência da irritabilidade ou de qualquer coisa ali. Por que na savana as pessoas que estão ali não são para dar comida, mas às vezes recebem esse carinho, esse afeto? Afeto pode, comida nunca. Se eles derem comida, eles vão entender que através da mão do ser humano eles conseguem alimentação. O dia que ninguém tiver comida, vão pegar aquele ser humano, porque era para ter comida e agora não tem. Nós não somos do cardápio principal de praticamente nenhum predador.
mas pode ser opcional em alguns casos. O que significa dizer também que nem sempre os mais fortes é que permanecem como dominadores. Do que eu estou falando? E o que isso tem a ver com o tema? Nós não somos mais fortes que um leão, que um urso, que um gorila, mas nós conseguimos aprisioná-los, direcioná-los, estudá-los, prendê-los, matá-los, comê-los. A gente faz o que bem entender. Porque o ser humano é mais adaptável. Via de regra, os que se detiveram a estudar especificamente sobre o assunto são mais inteligentes sobre aquele assunto. Isso significa que eu posso fazer o que eu quiser. Não quer dizer que não tenha consequências. Isso também quer dizer que os seres humanos, uns entre os outros, também seguem esta mesma lógica. Pode ver que quem controla, por exemplo, a polícia é o Estado, e o Estado é o governo. E o governo não está usando arma para controlar essa força ostensiva ou corretiva. Está usando inteligência. Não estou falando que é correto ou errado. Não estou dizendo se funciona ou não. Mas estou mostrando que é assim que funciona. A inteligência domina a força. Ainda que no primeiro round a força bruta vai vencer. Se formos nos basear só nisso, apenas um homem inteligente, forte, viril, ou uma mulher inteligente, forte, viril, todas as qualidades juntas, é que realmente domina qualquer campo territorial. Como dito anteriormente, os gorilas entre eles têm um alfa. Esse alfa, ele é o maior e é o mais forte, mais bruto, mais combativo. Mas nós os aprisionamos. Baradoc, quem dera, né? Quem dera fosse assim. Tão simples. Então, automaticamente a gente tem ali, no campo animal, um espelhamento, sendo o mais próximo geneticamente do ser humano, de DNA, uma espécie específica de gorila, e dentro do campo emocional e de raciocínio lógico, a orca, em comparação ao ser humano. Ou seja, com processo de comunicação, de aprendizado, de consciência ali do coletivo, de crimes cometidos, de problema com ócio, de inteligência que tem que ser jogada em algum lugar e aí se não tem uma coisa vai ser a outra, né? Não tem uma coisa produtiva, vai ser uma, entre aspas, a gente vai considerar improdutivo. Os golfinhos também têm essa mesma coisa, tá? Inclusive dos crimes cometidos e isso também é natural. Tem como, eu não estou dando a narração de quais crimes, porque eu não sei se pode falar aqui. Acho que não pode. Mas eles costumam, vou falar do jeito que subentenda, né? Além dos crimes de tortura, ter alguns tipos de abuso mesmo, entre eles até mesmo do mesmo bando. E principalmente na fase da juventude eles criam esse primeiro bando aí que é de baderneiros, né? Tanto entre os golfinhos quanto entre as orcas, na fase da juventude.
mais uma vez, uma réplica muito próxima do comportamento, não de todo ser humano, mas de alguns seres humanos. Pronto. Ficou uma parte boa de curiosidade. A gente já sabe que, portanto, o ócio precisa ser produtivo. Tem que ter muito cuidado com esse tempo ocioso. Que, nos pensamentos aqui, no resumo do que foi feito até aqui, se a gente quisesse fechar agora, o mais importante entre pensar positivo e negativo é ser realista com tudo, é entender as estatísticas, é entender a programação. Eu lembro que quando estava estudando administração de empresa, falavam um pouco disso. Falavam o seguinte: você tem que ter uma noção de pesquisas que já são disponíveis gratuitas. Pô, vou lançar um negócio. Qual é a quantidade populacional que tem na cidade que você vai lançar? E qual é a probabilidade entre pessoas... O meu ramo é mais fácil, né? Porque dor quase todo mundo tem. Porém, vamos supor, se eu moro num lugar que tem 120 mil habitantes, é considerado cidade pequena, né? Menos de 200 mil eu acho que é pequeno. Se eu puser uma estatística ali para saber, dor todo mundo tem, só que normalmente quem procura? Hoje até tem jovens, tem homens que procuram sim, mas a maior parte é o quê? Mulheres acima de 40 anos, né? Então eu tenho que saber especificamente essa pesquisa. Ou se eu for lançar um anúncio, ele tem que ser para mulheres acima de 40 anos. Porque eu já sei que eu vou ter uma assertividade maior. De 120 mil habitantes, desses 120 mil habitantes, 40 mil, que é pouco, né? For mulheres com mais de 40 anos, provavelmente eu vou ter desses 40 mil, é a estatística também, de cara ali, se eu conseguir alcançar 8 mil, que elas saibam de mim, pelo menos uns 800 atendimentos, né? Uns 400 se der tudo errado. Então já é o suficiente para eu saber, não, aqui eu posso fazer esse lançamento aqui, né? Ah, mas elas estão cada um em um lugar muito distante. Isso é uma outra problemática que precisa ser resolvida. Não, é tudo muito perto. Aí tal cidadezinha, dessa cidade grande aqui tem uma... Entendeu? Então são... Oi, Ludmilo. Então eu já tenho ali uma assertividade. Isso é feito dessa maneira. Vi que é o campo realista nesse sentido. É isso aqui. Eu já tenho um ponto de partida. Estou feliz e eu vou começar sempre a coletar, sempre printando esses depoimentos feitos aí e jogando em alguns lugares específicos, em status e tudo, até botar aqui depoimento, cacete. Depoimentos. Aí vou botar no mental e vou botar no Insta. Momento Gagal. Vamos fazer o nosso mingau. E até botar aqui, paciente, que eu tenho que também mandar umas mensagens, que eu tava mais em cima da hora, não mandei. Momento Gagal. Vou fazer um mingau. Hoje é canela. Hoje é comum com canela. Momento Gagal. De novo? Mas eu não fiz hoje ainda. Mas entendeu esse ponto da estatística? Isso é importante. Falei, por exemplo, de uma dos lugares que tem aqui, que lá tem mais de 200 mil habitantes. É considerado cidade grande. Naquilo que eu vou oferecer, que é o caso, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu sou manicure, eu sou costureira, sei lá. Bom, já tem que saber o público-alvo. Ter uma ideia clara do público-alvo. Quem procura terapia na internet ou mentoria, incrivelmente, normalmente são jovens. E quem procura terapia presencial, parte física, comumente são pessoas mais velhas. Mas eu gosto de sair da estatística. Então, se eu for lançar um anúncio, eu lanço, porque se eu pagar para lançar, né, especificamente para aquele público-alvo ali, mulheres acima de 40 anos. Agora, eu consigo atender, tanto que tem aqui, hoje mesmo é um dia, vem uma pessoa que é jovem. Tem tudo bem que essa é mulher, mas tem um rapaz, que é pro mês que vem, é um atleta.
é mais comum que quando são homens sejam atletas. Então, quais lugares que só tem homem, você foi fazer como? Porque vai funcionar? Vai quando é lugar de musculação, academia de luta. Pronto. Ainda que, da outra vez eu fui fazer uma demonstração com esse pensamento e eu alcancei uma velha também. Por quê? Porque chegou lá, eu fiz faz um tempo, que é uma pessoa que eu atendo até hoje, toda quarta-feira. Fiz a demonstração num lugar de luta. Um dos professores de outra arte marcial tem a mãe que precisava daquele atendimento e foi assim que foi feito. Estatística. De todas as coisas, é por isso que com o primeiro período que você vai estudar aí de saúde mental, vai estudar estatística. Que é um troço muito doido, né? Vem pra cá, vamos lavar a louça junto primeiro, entregando o tema. E aí talvez te pergunte, por que você vai estar agora entregando o tema sem parar, assim, pá, direto? Tem que atrair o público que quer isso aí, agora, né? Faz um coração pra mim, tô muito carente, tremendo de ansiedade. Não, faz coração, isso não tem problema não. Faz coração, sem problema. Tá calente? Mas agora tá no momento gagal. Primeiro a gente vai lavar a louça e depois fazer um mingau. Como eu sempre falo, vou te entregar para todo mundo 2 desbloqueios que pudessem levar a outro nível. Se eu te amo, depende, o que é amor para você? Será um amor eros? Será um amor ágape? Será um amor filial? Será quais das 5 formas de afeto? O que é o amor? O que é o amor? Pergunta sem resposta. Emílio Santiago. Depende. Amor incondicional sem ser a paixão. Olha, eu acho que a única vez, só as mulheres podem ser amadas de forma incondicional. Fica tranquilo. As crianças só até mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade, talvez menos. Depois, todos nós atrelamos alguma condição para aquela proposta amorosa. E agora, polêmica. Tum, 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 tum. 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 Mas eu já amei um bofe de verdade, era suave, sentimento intenso, igual paixão. Não, se amor era no passado, então tinha alguma condição, tanto que não ama mais, né? Ou no mínimo não está mais próximo, não está mais junto. Pense nisso. Nós todos temos expectativas, mesmo que a gente não queira, né? Você é muito inteligente, casaria com você, mas como você é terapeuta, deve estar achando maluco. Não, maluco não. Mas eu já sou casado. Eu sou casado, vai fazer 11 anos agora em dezembro. E não tô te achando maluco não. Oxe. Ou se tô é porque eu também sou. Aliás, todo mundo da saúde... também. Tem essa questão da poligamia, né? Questão da poligamia. Todo mundo que é da saúde mental, Bradock, não é exatamente uma pessoa totalmente comum, normal, não. Primeiro que 80% das pessoas, não, acho que é 90% das pessoas que são da saúde mental em algum momento foram pacientes, e eu estou nessa estatística. O outro ponto
É que a gente lida muito tempo com pessoas que não tem um processamento normal. Então é natural que a gente também vai ficando sequelado. No sentido de ficar com sequelas. Eu sempre falo isso, né? Todo terapeuta tem que ter um acompanhamento físico e mental de outros terapeutas. Eu faço, na dúvida, né? Maratonei aulas de psicanálise da Cássia Rodrigues e parei porque tava abrindo um triplex na cabeça. Interessante. Existe, assim, exatamente a minha área de atuação. E você parou justamente na hora que já tinha um triplex? Por que tu não aproveitou e botou ele lá numa orla, maneirinho, em frente ao mar? Botou umas paradas assim de blindex, uma piscina, pá, dentro da cabeça. Na melhor parte você parou só porque abriu sua mente. Mas agora você nunca mais vai ser o mesmo. Não adianta o que você faça, Braddock. Você nunca mais vai ser o mesmo. Aí eu prefiro viver uma vida superficial e esquecer tudo que aprendi sobre astrologia, terapia. Foi o que eu pensei. Mas você nunca mais, você já viu. Ignorar, o que você pode fazer é ignorar, mas você já sabe. A questão é que você já sabe. Porque tipo... Temos segredos que não são tão secretos, são discretos a respeito dessas questões. Mas eles não são secretos, eles são falados. Mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Quem tiver ouvidos, ouça. O que é o amor? Tu escreveu mais alguma coisa? Porque tu escreveu porque tipo. E aí não apareceu mais nada. Se apareceu, se você escreveu, não apareceu pra mim. Que às vezes isso acontece, tá? Que a pessoa escreveu alguma coisa que não passa, né? Acho que devia ser igual na LL, né? Aparecer avisando que não passou. Boa ideia, excelente ideia. Eu vou fazer o mingau, que é o tempo que ele estiver na geladeira, eu termino de lavar a louça. Que é o tempo dele resfriar um pouco, porque eu não gosto dele tão quente. Mas hoje não vai ser o mingau de chocolate, vai ser o mingau normal, tradicional, esportivo. Porque tipo, é muito complicado. Não. Vou te falar que o complexo, ele é simples. Com relação à questão do ser humano, o ritmo hipnótico, quanto mais a gente simplifica, melhor. Não tem a ver só com superficialidade, e sim sobre simplificação. A simplificação vai mudar tudo. O ódio ainda vai salvar o mundo. Não era isso não que eu ia falar. Onde eu moro na minha casa. Acredita? Viu como é simples? Antigamente eu não falava. Primeiro eu falava e tive um problema sério com assédio. Depois eu não falava. Agora eu não dou detalhes. Mas eu sou... What's this? Slavian is Africans. I don't speak fluent English because I break English course in 2009. But I speak very simple English to understand. I'm Richard and I am psychoanalyst. I am therapist. I'm therapist, psychoanalyst, and
acupuncture and massage therapist. I live in Brazil. I'm 31 years old, and I'm married. His name is Talita Chiesa. I have two children. Child. The one, o que eu ia falar? O que acontece? Eu moro na minha casa, né? Conforme eu estou te falando. E eu moro no estado sólido. Não era isso que eu ia dizer. Eu até digo aqui, né, com relação à questão do Rio de Janeiro. Mas é isso. Não dou mais detalhes porque tive um problema seríssimo com relação a isso, tá? E agora, eu botei dois copos. Vou ter que botar um pra cá. Mas espero que não tenha errado essa medida. O que eu vou fazer? Vou guardar isso aqui. E o que é o amor? Então, mas aí a questão não é sobre a genialidade, é sobre o mindset de crescimento, né? Sobre o fortalecimento das ideias, sobre desenvolver novas habilidades sempre. Você é da onde, Braddock? Fala, Juliane, bom dia, você tá bem? O Braddock falou aqui na outra live do outro universo, assim, como uma irmã imatura indisponível, emocionalmente ausente maior parte do tempo afeta o filho. Olha aí, ó. E um pai fanático religioso. Vamos do começo que eu li todo errado, né? Como uma mãe imatura, indisponível emocionalmente e ausente na maior parte do tempo afeta o filho. E um pai fanático religioso. Então, falei agora há pouco, né? Com relação à questão da junção da problemática. 1. Família. 2. Religião. 3. Política. 4. Farmácia. 5. Escola. Lugares essenciais, mas extremamente perigosos, e como que a dose pode transformar remédio em veneno. Logo, essa família, dita agora aí por você, ela vai influenciar na construção do caráter desse indivíduo, dessa criança. Isso vai afetar sim. Porém, não é um fator totalmente determinante. O que isso significa dizer? Tem um processo que se chama-se reprogramação mental. A reprogramação mental, ela é simples, mas ela não é fácil. Qual é a diferença? É que o processo ele é bem simples. A dinâmica, se eu for explicando, explicando o que a pessoa tem que fazer, quais são os livros, beleza. O que é mais importante? Em qualquer fase, adulto ou não, a gente começar a captar a seguinte situação, né? Qual é a fala que está na minha cabeça quando eu vou fazer uma coisa? É minha? Ou alguém colocou na minha cabeça? É minha mãe dizendo, desce daí, senão você vai cair? Ou realmente sou eu que estou pensando que pode ser que não dê certo aquele projeto ali? Se eu começo a entender isso, eu começo a identificar essas problemáticas e fazer uma escolha se eu vou querer realmente ficar com elas ou não. Vai influenciar, mas volto a dizer, não é um fator totalmente determinante. A mãe ausente vai fazer essa criança ter uma dependência emocional. Um pai fanático religioso, dependendo do nível de fanatismo, vai afastá-lo de todo tipo de crença real. Vai ficar só a crença fanática. Eu também não sei o que você chama de fanatismo.
Então, de fato, vai ter alguns problemas aí para serem resolvidos. Algumas questões terapêuticas para serem sanadas. Eu não tenho dúvida. Vai ter algumas questões aí, não tenho dúvida nenhuma. Juliane, você ainda está aí? Momento Gagal. Como eu preciso de um nível de caloria alta, você acha que sou uma tarefa, validação, sou consciente da ética e moral, mas quero roubar, ser CLT é ruim? Pera aí, uma coisa de cada vez. Você acha que eu sou mau caráter, quero validação, sou consciente da ética e moral, mas quero roubar, ser CLT é ruim? Ah tá, se é a questão de mau caratismo, o que a criminologia vai falar? Não é eu que vou dizer, né? A criminologia vai falar a respeito dessa situação. Primeiro, que existe uma coisa chamada oportunidade e outra chamada necessidade, que ela é de 70% da problemática. Ou seja, tem pessoas que elas têm alguma necessidade, mas não têm a oportunidade de fazer o que é errado. Tem outras que têm a oportunidade, mas não têm a necessidade. Agora, outras vão ter a oportunidade e a necessidade. Aí 70% das pessoas que têm a oportunidade e a necessidade costumam cometer delitos, quando tem as duas coisas. Quando uma pessoa tem a oportunidade, mas não tem a necessidade e comete delito, é a questão de caráter. Quando ela tem a necessidade, mas não tem a oportunidade, e ela começa a procurar essa oportunidade, também é uma questão de caráter. Quando essa pessoa tem a oportunidade, tem a necessidade, e ela comete esse delito, pode ou não ser uma questão de caráter, ou um desvio de conduta. Possível ressocialização. CLT é ruim mesmo, né, Braddock? Mas existem outras formas. Existem formas legais, morais e éticas. Pode ser que uma pessoa tenha impulsos, né? Nosso vice-presidente tem caráter? Aí é uma questão que eu não conseguiria te dizer a respeito, né? Mas sei que tem uma questão de desvio de conduta ou de caráter que ele é da influência. Volto a dizer, a influência, ela não é fator determinante. Não é. Mas é fator relevante. Tem diferença. Não vai ser determinado o que vai ser feito ou não. Tem necessidade, falta de oportunidade, tem problemas sociais, quer roubar para descontar. Não tem, chamou o Lula de ladrão e se juntou a ele. Meu ódio é lucrar. Entendi. Quando é nesse ponto, provavelmente sim, foi uma escolha, né? A pessoa está fazendo uma escolha. Aliás, tem um negócio que aconteceu no Rio de Janeiro há um tempo atrás, pouco comentado. Das pessoas que foram presas, eles aprenderam também um caderno que era uma anotação tipo de uma entrevista do que ele fazia com aqueles soldados do tráfico que estavam sendo recrutados ali. Qual era essa entrevista? Essa entrevista era sobre por que aquela pessoa queria fazer aquilo ali. Essa pessoa, inclusive, que estava fazendo essa entrevista, conhecia da psicanálise ou da psicologia nesse sentido. Porque quando alguém respondia que era, não, porque eu preciso pagar umas contas, minha mãe tá com uma coisa assim, ele não contratava. Mas quando a pessoa falava assim, não, eu quero andar com ouro, eu quero dar tiro, eu quero andar armado, e falava uma coisa assim, ele colocava essa pessoa dentro. Porque essa pessoa, ela quer o combate, ela quer a guerra, ela quer o processo. Ela escolheu, ela quer aquilo. As pessoas que estão com poucas escolhas, ele não colocava, porque essas pessoas ele considerava perigoso para aquele meio, porque era temporário, e assim que ela conseguisse resolver, ela ia querer sair daquela vida, não ia ser interessante. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem é. Esse JBS fala, sim. Até tem um negócio na psicanálise que fala assim, que qualquer um poderia fazer esse teste. Eu falaria assim, as 6 pessoas que você mais convive, escreve ali as qualidades e defeitos dessas pessoas. Quando você terminasse, eu falaria, isso aqui são os seus defeitos e qualidades.
tá falando de você. Faria um espelho. Faria um espelho sobre isso aí. Então sim, com certeza. Tem algumas coisas, como eu estava falando agora há pouco, né? Você quer falar de projeção das 5 pessoas do convívio? Pera aí. Há uma influência, mas eu posso escolher com quem eu vou andar, né? Olha que interessante, né? A gente tem um ponto relevante. Eu posso escolher com quem eu vou andar. Se eu já sei que as coisas que eu falo influenciam minha mente, eu mudo o meu modo de falar. Doçura e vitrinismo extremo. É vitimismo ou vitrinismo mesmo? Pode ser de vitrine, pode ser vitimismo. Pode ser de vitrine, de exposição, mas pode ser de vítima. De vitrine tá tudo certo. Ah, é vitimismo, isso é um problema sério. Fechada demais e simpática. Vamos aproveitar agora que já estamos chegando ao fim, tá? Tem que aproveitar agora. Já até passamos já do tempo que precisava de alcançar. Fizemos uma hora e 15 já. Quando for 1h30 total, eu fecho o rolê da alegria. Tá certo, Bradock. Eu também tô terminando. Vou só lavar essa louça aqui, comer um mingau, fazer os meus últimos avisos, a síntese do que foi feito aqui. Ver se eu bati 1h30 já de tudo. E fechar o rolê da alegria. Lembrando que existem cortes de live que ficam disponíveis, mas eles não são do mesmo dia. O que aconteceu há 4 dias atrás, fica o corte de live disponível hoje. E assim vai. Às vezes quando eu não posto é porque já tem que postar um monte de coisa em vários lugares. Aí eu posto um vídeo ou outro aqui, enfim. Ou algum vídeo remunerado, né? Vai descansar, meu amigo. O que é o amor? Pergunta com resposta. Ô, Conte, convido. Deixa eu ver uma coisa aqui. Falta 7 minutinhos, então vamos guiá-los para outro cenário, que apenas beberemos água, comeremos mingau e encerraremos a transmissão sequencialmente. É só para você saber que estamos quase chegando ao fim. Quase. Pigal, momento gagal, o cadela.
Não saiu aquela cena da minha cabeça, que é uma cena imaginária. Momento Gagal. A criança fazendo isso, tá ligado? Vai anunciar o próximo bloco ali, tipo assim, sei lá. Joãozinho. Momento Gagal. Engraçadíssimo, né? O Tic-Teco, ele avisa quando dá 1h30. Minha ideia é a padronização de 1h30 até para poder entender esse algoritmo, e no finalzinho tudo bem, da gente tá matando um papo assim, mais leve, mais sereno, mais calmo. Mas tô avisando que tá chegando ao fim. Que a síntese foi muito boa. E que a ideia é fazer essa entrega massiva diariamente. Até porque isso vai nos fazer crescer, e também parece que me acalma, né? Me faz crescer também. Ontem eu dei uma esculachada com 3 horas, né? Não repeti nada. Hoje não fiz nada de ontem, né? Fui seguindo. Cuscuz. E como faz? Como faz cuscuz? Eu não sei como faz. Me explica. Ele tá assustado por quê? Me explica. Porque eu não faço? Como assim? Eu não sei como faz, eu quero saber como é qual é a sua receita. Como faz? Como faz? Obrigado, Marco. Se tem... não. Tem, eu não sei como faz. Eu tô perguntando como é que faz. Você falou pra fazer, não pra comprar um pronto. Molhe um pouco a massa da coca. Molhe um pouco a massa. Coloca um pouco de sal. Eu acho que é coloca, né? Deixa eu descansar, ou seja, eu deito e durmo, né? Eu sei que é descansar a massa, brincadeira. Coloca na cuscuzeira. O que é uma cuscuzeira? Coloca no fogo, quando sentir o cheirinho de cuscuz, tá pronto. Geralmente 15 minutos ou menos. E o que é uma cuscuzeira?
não sei. Não sei o que é rato ou escriteiro em si. Não, come, mas normalmente já tá pronto. Então eu não sei o que é uma cuscuzeira. Tipo, se é uma coisa que na verdade a gente chama de outro nome, que pode ser que sirva para outra coisa que não seja só para cuscuz, né? É porque tem estados do Brasil que são viciados em cuscuz. Tem outros que comem cuscuz, tem a diferença do vício, né? Então, não. Tem que ter cuicui. É uma coisa. Outra coisa é a possibilidade. Tem que ter cuicui. O Brasil vai lavar. Peraí, bota pra cá. Depois eu vejo isso. Meu amor, pergunta sem resposta. É uma panela que tem um ferro no meio, cheio de furo. Peraí, tem uma panela, tem um ferro no meio. Eu acho que eu já vi isso já, mas eu não sei se aqui chama assim não. O que é o amor? Eu vou fazer o seguinte, eu devo piscolitar na tela umas 3 vezes, porque como não deu 1h30 ainda, deu sim, deu 1h30, então não preciso piscolitar não. Deu 1h30 sim. Deu 1h30. Lá no pretinho que falta 3 minutos para dar essa 1h30. Embaixo coloca água e em cima coloca massa. Que maneiro. Meu cronograma de hoje é o seguinte, eu consigo falar durante esses 3 minutos antes de acabar também na outra live. Quando eu sair daqui agora, eu vou atender, ai que maravilha, 2 pacientes logo cedo. Eu vou treinar primeiro às 6, né, que é agora, eu vou me ajeitar e sair, vou só arrumar as coisas aqui na casa, que eu tenho que deixar essa maca pronta, varrido, passar do pano isso aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou atender 2 pacientes de manhã, vou treinar, depois atender 2 pacientes. Depois que eu atender esses 2 pacientes, eu tenho que ir lá em cima para estar com a minha filha. E, inclusive levar que tem um montão de coisa aqui embaixo que tem que ficar lá. Pelo menos por enquanto. De lá, depois que eu almoçar, eu tenho que descer, descansar aqui embaixo, porque às 2 da tarde eu tenho um atendimento. E de noite tem outro. Então eu tenho um vácuo na tarde. Tem um pseudo vácuo de manhã, vai depender do seguinte, como eu vou atender a pessoa às 7 ou às 8, das 9 em diante, eu consigo ainda algum pequeno intervalo. Mas tem que subir. Aí nisso que eu subi, e hoje é quinta-feira, dia de treinar abdômen de novo. Não inchou da outra vez, vamos ver se hoje vai ficar tranquilo. Nisso que eu subi, eu almoço lá em cima. Entendeu? E já fico ligadaço pra descida. É isso, deixa eu ver aqui. Ótimo. Faça seu dia ser extraordinário. Vá e vença. Que por vencido não lhe conheça. Desça sobre nós as poderosas bênçãos do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seu cronograma. Fui. Ó, aqui no pretinho faltam alguns segundos. Eu vou fechar os dois ao mesmo tempo. Então, é bom que lá aparece uma mensagem escrito assim: você fez 90 minutos de live, parabéns pelo lembre-se de dar uma pausa. Ele propõe alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa aqui. Alto prêmio. Explora a galáxia. Ah, é?
Que horas? De manhã, de tarde, de noite? Vai lá, bom trabalho. Você ficou em live 90 minutos. Não se esqueça de fazer uma pausa amanhã. Tá bom. Vai ser mais ou menos o mesmo cronograma daqui também, do Rolê da Alegria.